Alguém ou alguma situação decepcionou você? Vamos às Escrituras. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos dê clareza, Senhor, sobre a aplicação dessa verdade. Ó Deus, sobretudo nas decepções que nós passamos aqui nessa terra. Oramos para que o Senhor nos ilumine, nos console e nos fortaleça. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. O versículo é bem claro e está bem explicado, né? O coração do ser humano, ele é enganoso mais do que qualquer coisa, desesperadamente corrupto. E eu acredito que, em função da nossa fragilidade, Deus às vezes nos envia decepções ao nosso coração para despertar esse coração enganoso. Nosso coração, ele elabora as coisas, ele planeja, ele premedita, e com o pecado, isso não é errado, mas com o pecado, nós acabamos fazendo isso do nosso jeito. Nós criamos expectativas que Deus vai fazer as coisas da maneira que nós pensamos e elaboramos. Nós encaixotamos Deus, racionalizamos, mas o fato é que nós não temos o controle do agir dele. Então, tem situações na nossa vida em que algumas decepções, elas são uma bênção. Ela nos ajuda na tomada de atitudes, de decisões. Elas nos ajudam a mudar a perspectiva sobre algumas coisas que estávamos planejando para a nossa vida, para a nossa igreja, para o ministério que Deus nos deu, para a nossa família, para o nosso casamento. A verdade é que decepções, elas são usadas por Deus de uma maneira melhor do que imaginamos. Porque o nosso coração é corrupto e queremos fazer somente a nossa vontade, mesmo que talvez aprendêssemos detalhe a detalhe o que Deus planejaria fazer, talvez nós não seguíssemos por esse caminho, a não ser que fôssemos decepcionados no nosso modo de fazer as coisas. Outra coisa também é o tempo em que nós fazemos. Nós queremos tudo imediato e rápido. E na vida espiritual as coisas não são assim. Elas têm um tempo próprio. Pastor, significa então que ser espiritual é ser lerdo? Não. Você seguir pelo viés da razão, da ciência, também tem o seu próprio tempo. Olha aí a pandemia do coronavírus. Até agora não saiu vacina. As vacinas que estão aparecendo aí estão sendo colocadas em xeque pela rapidez com que elas estão sendo produzidas, né? E muita gente fala corretamente que devemos dar ouvidos à ciência nesse momento. Só que a ciência tem o seu tempo próprio. É preciso estudo, análise, é preciso muita coisa para desenvolver uma vacina. Então, não é que ser espiritual, religioso, ou da maneira que a gente quiser definir, o correto seria ser discípulo de Jesus para os cristãos verdadeiros, que seguir as coisas do jeito de Deus e do tempo de Deus é ser lento. Não. É que é o tempo próprio. Assim como a ciência tem seu tempo, o direito tem seu tempo, cada área da vida tem o seu tempo, a espiritualidade tem o seu próprio tempo. E Deus, às vezes, ele nos vê tão apressados, ele nos vê pensando assim, pronto, resolvi esse problema na minha vida, na minha igreja ou alguma coisa. E, na verdade, ele está conduzindo a nossa vida. E aí, para nos frear, que o nosso coração está enganado, né? E ele está querendo resolver da maneira dele, ele às vezes nos envia decepções, porque decepções nos param,
nos fazem parar para pensar, nos fazem elaborar de novo as coisas, nos fazem buscar a Deus e orar, pedindo a direção dele. E aí começamos a fazer as coisas mais devagar, no tempo e no modo de Deus, porque aquilo que Deus está nos usando para fazer, Deus quer que seja algo duradouro, não imediato, rápido, não é uma entrega profissional imediata, é uma construção de algo duradouro. Portanto, saiba que as expectativas que nós temos de Deus, criadas por um coração enganoso, expectativas que nós temos das pessoas, expectativas que nós temos do que é ser evangélico, elas muitas vezes são corrigidas por Deus através de decepções. Não estou dizendo que Deus só usa esse método, mas ele também usa esse método. Deus ele frustra os planos humanos. Né? Ele tem os planos dele, quando os seres humanos querem fazer os seus próprios, ainda até que bem intencionados, tá? Talvez você queira resolver um problema, fazer alguma coisa boa, mas se não for o jeito de Deus, Davi quando foi transportar a arca, ele estava super bem intencionado, mas ele não fez do jeito de Deus. Deus o frustrou e parou os seus planos ali. Então tem que ser feito do jeito de Deus. E não é que Deus seja mau em trazer uma decepção, alguma coisa assim. Ele sabe como nos corrigir, ele sabe que, às vezes, de outro modo, nós não abriríamos mão dos nossos próprios planos. O versículo diz aqui sobre o coração humano, quem poderá entendê-lo? Somente Deus pode entender. Talvez você ache que você consegue mudar de rumo, se você for bem ensinado, bem instruído. Algumas coisas, sim, o cristão ouvindo a palavra, pelo menos a maioria das coisas deveria ser assim. Mas há situações no nosso coração, principalmente aquilo que idolatramos mais, que somente uma decepção pode nos fazer parar e mudar o rumo e buscar a Deus para aquele assunto. Estamos vendo, lembrando de coisas da Bíblia, talvez, achando, isso aqui é a direção de Deus, isso é de Deus, eu vou fazer assim, eu vou resolver. E uma decepção nos para que nós venhamos a buscar ao Deus da palavra, não somente conhecimento e lembrança bíblica que nós tenhamos. Decepções nos fazem crescer, ela nos amadurece. Todos nós precisamos constantemente disso até a morte. Não ache que você tem 60, 70, 80 anos que você está maduro, ou que você tem 20, 30 anos de jornada cristã que você está pronto. Amadurecer é até a morte, até fechar os olhos. E na glória, vamos ter concluído a obra redentora de Cristo e teremos a glorificação, quando seremos livres da presença do pecado. E seremos então como Deus planejou que fôssemos no início da criação e também na sua obra redentora. Então, o pecado no nosso coração, às vezes, ele só é freado dessa forma. E pecado não é só imoralidade, não. A autonomia, querer fazer as coisas da nossa maneira, rápida, para dar tempo de nós colocarmos mais planos nossos em execução, isso nos afasta do Senhor e do caminho de Deus. E Deus, no seu cuidado e bondade, como um pai bondoso, ele nos para, porque ele quer o melhor para nós, ele quer nos conduzir em caminhos que não vão nos trazer espinhos, dores, decepções maiores. Né? Não apenas decepções para nos mudar a rota, mas às vezes decepções que vão nos abater. Então agradeça a Deus quando algumas coisas assim acontecem. Deus pode estar te livrando de muita coisa também, livrando a sua igreja, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, de certas situações que seriam decepções muito maiores, em proporções muito maiores. Que você e eu possamos aprender a cada dia a sermos discípulos do Mestre Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe também se você gostou, e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos vídeos postados aqui. Eu sou o pastor Leandro e eu convido você a acessar o site da nossa igreja, www.batistabetel.org, para ter mais informações, conhecer as nossas redes sociais e nos seguir através de outros canais também.
Deus te abençoe. Pense nisso tudo que a gente falou e tenha um bom dia. Amém.